Olá, pessoal, bom dia. Tudo bom com vocês? Então, nós vamos fazer, né, a correção da nossa atividade que ficou na semana passada para vocês realizarem. Então, da página 20 até a página 23. Quem não postou o vídeo, né, ontem aí, né, o Lucas justificou, a mãe de Lucas justificou que não podia assistir a aula devido problemas lá com a internet, então aí não tinha como assistir e postar o vídeo. Ele vai postar hoje, né? Já deve postar hoje. George não prestou atenção na explicação da aula e aí acabou não postando o vídeo, deve postar hoje. Manu, Lívia e Raimunda postaram. Então eu peço que se muita atenção no momento que nós estamos explicando as atividades, no que deve ser feito, o que é para ser realizado. Então não se dispersar. E o que dispersa muitas vezes é o jogo, né? Eu vejo aí alguns, não com todos, mas tem muitos aí que ficam no celular o tempo todo, mas no jogo. Não estão dando tanta importância assim para as aulas. E isso é muito chato, porque depois pode ficar de recuperação, pode não ter ponto e depois ser reprovado, né? E aí vai ficar chato você ter que repetir esse ano letivo, certo? Então, vamos lá na correção. A gente tem aqui página 23. Deixa eu só abrir aqui por conta, porque senão não dá para vocês visualizarem. Então, na página 23, nós temos aí interagindo com a biografia, que é a interpretação textual da autobiografia, né, de Daniel Munduruku. Então, aí vocês leram essa autobiografia, né? Ela se refere a Daniel Munduruku, que é um índio, né? Isso. O nome dele mesmo é civil. Aí existe uma diferença, né? Os índios, do nome civil para o nome na aldeia. O nome dele é Daniel Monteiro Costa, mas indígena é Daniel Munduruku, que é Derpó Munduruku. Então, essa é uma autobiografia escrita por ele mesmo, né? História de Índios, publicado pela Companhia das Letrinhas em 1996. Então, número 1 da página 23. Explique o sentido. Explique o sentido das palavras em destaque de acordo com o texto. Se necessário, consulte um dicionário. Então, quando a gente vai consultar o dicionário para o significado da palavra, nós vamos ter lá o significado geral. Então, vários significados. Se vocês observarem, algumas palavras vêm lá enumeradas, né? Significado 1, 2, 3, 4, né? Dependendo da palavra. E aí eu preciso olhar para o contexto. Aquela palavra, ela está escrita em que contexto? Naquele contexto, ela significa o quê? Então, não é só escrever o que está no dicionário, mas dentro lá do que eu pesquisei no dicionário, eu vou associar ao que o contexto que ela se refere naquela frase, naquele texto. Vamos ver aí, por exemplo. Quando criança, na fase pré-escolar, ia com frequência para uma aldeia familiar que foi construída nos arredores da cidade. Então, a palavra arredores. Então, ela foi construída ao redor, né? Aos redores da cidade. Então, esses arredores significa dizer que foram ao entorno, ou então também o que? Na periferia, né? Então, arredores aí significa entorno ou periferia. Também com os salesianos fiz um curso profissionalizante, gráfico de office, e por vários motivos não consegui exercer essa profissão. Então, o curso profissionalizante é aquele que forma um profissional, um técnico, né? Quando a gente fala de curso profissionalizante, são os cursinhos cursinho de informática, cursinho de enfermagem. Então, esses cursos são técnicos. E offset, né? Offset é o processo de reprodução fotográfica com uso de chapa de metal. Então, aí temos os dois significados. Na letra C. Mas o que mais gosto é de escrever as histórias que os povos indígenas contam, os mitos. Então, mitos
Histórias que ilustram uma cultura, procurando recontar os fatos da vida com elementos sobrenaturais, né? Então, assim, os mitos, eles contam, né? Tem, assim, a intenção de sempre contar uma história, a história da vida, ou a origem de alguma coisa, porém vai envolver aí, né? Sempre o que questões sobrenaturais, sabe? Assim, a imaginação dos povos, né? Principalmente dos povos tradicionais indígenas. Deixa eu fechar esses trinta que fica aparecendo. Questão de número 2. Explique com suas palavras o que o narrador afirma no trecho a seguir. Cresci embalado pelas lindas histórias contadas por meus avós e tios. Infelizmente, parte dessas histórias ficou apenas na lembrança, e não na memória de meus pais e irmãos, e acabou por perder-se no tempo, devorador das histórias, que não são contadas. Então, aí, nós temos, né, o que o narrador, ele quer dizer isso. Então, observe que ele não só conta a história da sua vida, mas ele também traz a emoção, o sentimento dele para dentro do texto. Então, aí o narrador, ele afirma ter crescido ouvindo histórias contadas pelos avós e pelos tios, mas algumas delas deixaram de ser contadas e acabaram sendo esquecidas pelo tempo. Então, ainda que essas histórias, elas, né, estão aí, mas para o narrador elas foram perdidas ao longo do tempo. Por que o autor sentia vergonha de ser indígena? Porque as pessoas achavam que indígena era preguiçoso e sujo, e ele não se identificava com isso. Então, muitas vezes, cria-se, né, esses fenótipos, cria-se esses rótulos, não só aos povos indígenas, mas também a outras pessoas, a outras classes, e vai se surgindo algumas críticas a essas pessoas. E aí, a gente sabe que isso não é bom, né? Pode gerar bullying para as pessoas, né? Isso é o que é uma forma de preconceito, e por isso ele sentia vergonha de ser um indígena. De que outros nomes Daniel era chamado e por que ele se sentia ofendido com esse tratamento? Índio, ele era chamado de índio, peri e juruna. Estes termos, nomes indígenas conhecidos popularmente. Então, aí, ele não gostava, né, de ser chamado por esse nome, porque era uma maneira que as pessoas tinham de desmerecê-lo. Então, elas não chamavam ele só porque ele era índio, para poder valorizar ele. Mas era uma maneira de criticar, né, de desvalorizar. Era como se fosse um xingamento. Então, aí era era um bullying também, né? Então, esse modo de tratá-lo significa atribuir a ele, a todos os indígenas, uma única identidade, negando-lhes individualidade, né? Então, assim, era olhado de modo geral, né? E não aquilo que ele, na sua individualidade, ele podia ser e representar. Questão 5. Você acabou de ler uma autobiografia. Observe os conceitos a seguir. E com base neles, marque com X a resposta mais adequada às questões. A biografia é um texto que traz informações exatas sobre a vida de uma pessoa, como o nome completo, local e data de nascimento. O relato dos principais acontecimentos, incluindo datas, é feito segundo uma ordem cronológica. Então, a biografia é quando uma pessoa ela escreve sobre a vida de alguém. Então, aí a gente precisa identificar a diferença, né, entre biografia e a autobiografia. A biografia, você, né, o autor, ele escreve sobre a vida de outra pessoa, e aí nesse relato ele vai contar os acontecimentos da vida dessa pessoa, desde o seu nascimento até, né, a vida adulta ou até o final da vida. E aí precisa incluir o quê? As datas. Então, se coloca datas. Então, existe o que? Uma ordem cronológica. E a ordem cronológica é o quê? Do início ao fim, do primeiro, né? Vai seguindo essa ordem.
Então, o que aconteceu primeiro, segundo, em terceiro, quarto. Então, existe o quê? Uma ordem cronológica na biografia, contada por alguém. Já a autobiografia é um relato em que o autor conta a sua própria vida, ou seja, ele escreve a sua biografia. Assim, ele é o personagem principal e, ao mesmo tempo, o narrador dos acontecimentos. Então, na autobiografia, é o próprio autor que conta a sua vida. A biografia, alguém conta da vida de outra pessoa. A autobiografia é o próprio autor que conta a sua vida, como nós, né? Como Daniel aí, ele mesmo contando sobre ele. Então, é uma autobiografia, que também vai contar, né, um relato que traz os fatos históricos da sua vida, os principais momentos que você já viveu, desde a sua infância até a sua vida adulta. Então, em que o autor se inspirou para escrever a sua autobiografia? O autor recorre às suas memórias e lembranças, selecionando fatos da própria vida que deseja relatar. Resposta correta. Em que pessoa gramatical o texto é escrito? Por quê? O texto é escrito em primeira pessoa, eu, porque em uma autobiografia o autor fala de si mesmo. Então, quando a gente fala de pessoa gramatical, nós estamos falando das pessoas. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, esses são os verbos, eles têm o que? As pessoas gramaticais. A que pessoa do discurso se refere? Então, quando se trata de pessoa do discurso, nós estamos falando de que se é a primeira pessoa do singular, que no caso é eu, como no caso de Daniel, eu. Então, todo o texto, ele conta no eu, que é o que aconteceu com ele. Ou do plural, que é nós. Então, a primeira pessoa do plural é nós, né? Aí o texto vai ser escrito, por exemplo, nós estávamos adiante, ou estávamos adiante, tantã. Ou a terceira pessoa do singular é ele ou ela. Então, quando você conta sobre algum fato que aconteceu com alguém ou com outra pessoa, aí você vai escrever o que na terceira pessoa. Do singular, ele ou ela, do plural, eles ou elas. Localize os dados pessoais contidos na autobiografia e escreva as informações pedidas. Nome completo do autor, Daniel Monteiro Costa. Nome indígena de origem, Daniel Munducuru, ou Derpó Munducuru. Local de nascimento, Belém, no estado do Pará. O ano de nascimento, em 1964. Observe a linha do tempo e aí responda oralmente o que aconteceu com Daniel em cada uma das datas destacadas. O acontecimento de 1954 já está anotado. Foi nascimento, então em 1964 ele nasceu, né? E aí vocês precisam ver o texto para ver o que foi acontecendo com ele de lá até chegar em 2001. Nascimento. Em que século nasceu Daniel Munducuru? No século XX. Nós estamos agora, né, de 2001 para cá, no século 21. Em que ano você nasceu e em que ano nós estamos? Em que século você nasceu e em que século nós estamos? Então, nós estamos no século 21, você nasceu no século, com certeza, no século 21, né? Deve ter sido de 2001 para cá. E aí você vai dizer qual foi o ano que você nasceu. Quantos anos tem o índio Daniel Munducuru hoje? Então, vamos fazer a contagem. Então, se ele nasceu em 1964, de 2020 para 64, vamos ver aqui. Deixa eu pegar rapidinho. Hoje, ele está com 56 anos, né? Então, aí, Daniel Munducuru está com 56 anos hoje, né? Quando ele escreveu o texto em 96, né? Então, aí é importante nós sabermos disso, que ele escreveu o texto em 96. Ele, na época que ele escreveu o texto, ele tinha 32 anos, mas hoje ele está com 56 anos. Em que ano você... Aqui já respondemos, né? Releia o trecho, aí tem um trecho a seguir. E aí pergunta-se, né? Lá embaixo, explique por que os marcadores de tempo
são importantes em textos como esses. Então, por quê? É importante esses textos, esses marcadores de tempo, né? Os marcadores de tempo é dizendo quando foi que aconteceu, em que ano, em que época. Então, os textos biográficos, eles são baseados... Aqui, ó, os textos biográficos são baseados em uma sequência temporal, daí a importância de marcadores de tempo como as datas. Eles conduzem a leitura facilitando que a compreensão do texto. Então, como eu disse, essa questão do tempo cronológico, né? A sequência do que aconteceu primeiro, do que aconteceu depois, em segundo, em terceiro. Então, quando se coloca as marcas do tempo, por exemplo, os anos, os meses do ano, a época, esses marcadores vão fazer o que? O leitor, nós leitores, nos situar de quando foi que aconteceu, imaginar a época, né? Perceber como era a época. Aqui tem uma agora é com você, né? Temos as respostas do A e do B, que são pessoais. Vocês devem ter feito aí. E do C também, que é uma resposta pessoal. Então, aí agora, vocês vão comparando a história em quadrinhos com a autobiografia. Então, primeiro, neste capítulo, nós estudamos a história em quadrinhos e depois a autobiografia. E aí nós temos as questões 1, 2 e 3, para vocês responderem na página 24. Então, respondam a essa atividade, certo? Qualquer dúvida, vocês possam ir no grupo para nós conversarmos. E na próxima aula, nós faremos a correção desta atividade, certinho? Então, forte abraço para todos vocês e até a nossa próxima aula.